Galério, depois de muito ódio e perseguição aos cristãos, ele é acometido por uma doença, uma úlcera na região genital dele. E essa úlcera, não vou nem contar assim, os detalhes da doença dele, porque não vamos almoçar, né, daqui a pouco. Mas o negócio foi grave, né? Muitos médicos em torno dele. No final das contas, os relatos dizem que não só o palácio estava cheirando mal, como quase a cidade, né? Claro que existe exagero nisso, né? Mas é para demonstrar como ele estava podre. Vou contar de fazer, tá? Vou contar. Vocês vão almoçar. Vocês vão almoçar. O que eu quero contar é o pavor, os gritos que ele dava. Em determinado momento ele pede um documento e escreve um edito perdoando os cristãos, né? No final das contas ele queria que os cristãos orassem por ele, porque ele não tinha mais solução. E aí 5 dias depois ele morre, tá? Quando ele morre, alguns outros que assumem vão persegui-lo novamente. Aí tem um período ali entre 11, né, que foi o de Galério, e o 13, que é o definitivo, que é o Edito de Milão, quando Constantino, tá, se converte, depois de derrotar vários generais rivais, ele assume o império, e nesse momento ele vai trazer o fim da perseguição, tá? É o momento em que acaba a perseguição. Aqui nós temos mais ou menos o edito dele, você vê como é que foi a situação. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, que ninguém absolutamente se impeça ou moleste. Observai outro sim, que também todos os demais terão garantia livre e restrita prática de suas respectivas religiões, pois esta, de acordo com a liberdade de culto, segundo sua consciência e eleição, segundo a estrutura estatal e com a paz vigente que asseguramos a cada cidadão, a liberdade de culto segundo sua consciência e eleição. Não pretendemos negar a consideração que merecem religiões de seus adeptos. Outro sim, com referência aos cristãos, ampliando normas estabelecidas já sobre os lugares de seus cultos, é-nos grato ordenado, a presente, que todos que cumprem esses locais instituam os cristãos sem qualquer pretensão a pagamento. As igrejas servidas como nativos, os demais que antigamente pertenciam aos cristãos, deviam ser devolvidos. Os proprietários, porém, podiam requerer compensação. Olha que coisa boa, né? Acabou. Perseguição. A igreja agora pode viver tranquila, pode pegar o evangelho de forma tranquila. Quais seriam as consequências disso? As consequências seriam boas ou ruins? Ok, concordo com vocês que seriam boas e ruins. Seriam mais boas ou mais ruins? Vamos ver aí o que acontece aí. Vamos falar de coisas boas, né? Crucificação, que coisa horrível, né? É abolida. Isso não é bom? Olha o cristianismo trazendo para a sociedade, né, questões humanitárias. Isso é bom. O fim do infanticídio. Existia uma prática que os filhos que não ficavam satisfeitos, pais que não ficavam satisfeitos com os filhos que nasceram, abandonavam ou até mesmo sufocavam esses filhos. Isso era uma prática. Tinha pessoas que viviam, inclusive, de recolher essas crianças, criá-las até certa idade e vender como escravos. Vocês viram como é que era o mundo dessa época. E aí você tem o cristianismo chegando e o fim do infanticídio, que começa a ser reprimido. As famosas lutas de gladiadores, você tem a proibição dessas lutas. Embora elas continuassem acontecendo em alguns locais públicos, né? Elas só iriam acabar no ano de 404, quando um monge Telêmaco, vendo a luta de gladiadores, ele entrou dentro da arena e tentou matar os dois. Adivinha o que aconteceu com ele? Foi morto, né? E a partir dessa morte desse monge, você tem o fim da luta. Então nós vimos ali coisas positivas em relação ao cristianismo. O cristianismo agora influenciou a sociedade. Nós acabamos com a crucificação. São exemplos, tem outras coisas. Com o infanticídio, luta de gladiadores. Muito bom. Temos que influenciar a sociedade, não temos? Mas o sincretismo se intensifica. Começa a aparecer lentamente as imagens de santos nas igrejas. Mártires que morreram pela causa de Cristo. Irmãos nossos que devemos valorizar realmente, agora aparecem também nas igrejas como
ídolos, imagens. A adoração da Virgem Maria começa a ser aceita. E aí, olha só que interessante. O Estado, ele está dentro da igreja. A igreja está dentro do Estado. Então, essas coisas, os cargos desses bispos começam agora a ganhar uma importância muito grande. Constantino vai dar direitos absurdos a esses bispos. Por exemplo, os bispos não poderiam ser julgados por nenhum juiz secular. Eles só poderiam ser julgados por quem? Pela própria igreja. Os bispos não pagavam mais impostos. Então, valia ou não valia a pena ser bispo? Valia ou não valia a pena você participar disso? Começa a se fazer a diferenciação entre dois grupos, que é o chamado de clero e os leigos. Quem eram os leigos? Bom, se todo o império, a partir do momento que todo o império se torna cristão, né, todos os romanos seriam cristãos. Todos são cristãos. Mas tem diferenciação. Tem um grupo que é chamado de clero. Começa a haver privilégios para esse grupo. E aí você começa a ter, mais uma vez, a questão política, né, substituindo aquilo que era a ação de Cristo e do Espírito Santo. E aí os interesses começam a crescer, muitas pessoas começam a entrar para o clero, entrar para o cristianismo por interesses políticos, porque vale a pena, era muito bom ser do clero. Então por que não ser? Não tem mais perseguição para fazer o filtro, agora está tudo light, está tudo bom, então é assim que vai se encaminhando. O domingo passa a ser o dia de descanso, né? Na verdade as atividades públicas eram permitidas, então na verdade não era descanso, era um feriado, né? É mais ou menos assim. Consequências do Estado. Vamos ver, positivo ou negativo? Confisco de propriedade de dólar. Você é idólatra? Sou cristão. Então deu tua casa, deu tudo, vai ficar sem nada. Por quê? Porque o Estado está dizendo, nós somos cristãos. Pena de morte para adoradores de ídolo. Prendemos ele, fazendo o quê? Estava adorando o ídolo lá. Uma imagem. No primeiro momento, antes dos ídolos serem colocados na igreja. Ídolos estranhos. Censura e queima de livros contrários à religião cristã. E aí, gente, o que vocês acham? As coisas aí são positivas ou negativas? Como consequência do Estado na igreja? Negativas. Devia ter falado uma outra disso. Eu falei algumas coisas que deveriam iluminar. Uma delas é o amor. Nessa aí o amor não existe. Não existe. Porque o Estado passa a impor a crença. E é óbvio que a crença não se impõe. Você crê ou não crê. Quem vai fazer você crer ou não crer é quem? É o Espírito Santo. Você pode fingir que crê para não morrer. Mas o que importa não é o que você pratica. Praticar é muito fácil, é o visível, né? O que importa é o que você pensa. Porque para Deus o que importa é isso aqui. Ele sabe, não o que a gente faz. Mas essas marcas, ainda tem o seguinte, a censura e queima de livros contrários à religião cristã, ela vai passar por critérios. Isso é um problema histórico. Como histórico nós podemos apontar para isso? Muitas das pregações, ou das falas, ou dos ensinamentos que eram considerados heréticos em determinado momento, eram falas e ensinamentos que criticavam essa nova postura da igreja. E aí o que acontece? Nós não temos acesso a isso. Quando nós temos acesso a algumas desses pensamentos, temos acesso por meio de quê? De quem criticava. Então isso acaba impedindo que nós possamos realmente entender algumas prédicas e algumas heresias que existiam na época, porque as heresias que nós conhecemos, algumas das que nós conhecemos nesse período, são heresias que foram escritas e criticadas exatamente por aqueles que não gostavam delas. Então, obviamente, nós temos uma visão distorcida ou semi-distorcida dessas heresias. Boa parte por causa dessa queima de livros. Ok? Isso vai acontecer em outros momentos da história também. A censura não é só no Constantino, não. Bom, aí começam a aparecer as questões doutrinárias, não vamos entrar nessas questões aqui, isso aí provavelmente pode ser que apareça na palestra da tarde, né? Mas você tem as discussões nos concílios de Nicéia em relação ao Espírito Santo, você tem
em Constantinopla, no Concílio de Cartago, de Pelágio, que é um dos mais importantes desses aí, né? Também não vamos entrar nesse assunto aí, embora seja um assunto extremamente interessante para se discutir, né? A discussão entre Pelágio e Agostinho, mas não vamos entrar nisso aí. Nós estamos falando aqui de concílios que acontecem para fundamentar, para resolver questões pendentes, discussões que chegavam, por exemplo, a criar impasses políticos. Vocês têm noção, o Concílio de Nicéia, ele vai ser convocado pelo próprio Constantino. Constantino tentou resolver, quando viu um negócio lá tão feio, ele convocou o concílio. Então, você vê que as discussões estavam tomando conta, estavam criando problemas para a própria estabilidade do Estado. Então, são questões que vão ser discutidas ao longo do tempo.